Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler dos versos 9 a 14, um texto, uma parábola muito conhecida, mas eu quero e desejo de todo o meu coração que Jesus fale profundamente ao seu coração, como falou ao meu, enquanto eu meditei sobre essa passagem. Lucas 18, nós vamos ler dos versos 9 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem pena de mim, porque sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Palavras do Senhor. Amém? Nessa terça-feira, em que nós buscamos um encontro com Jesus, nós somos convidados a olhar mais profundo, e hoje eu quero desafiar o irmão ou a irmã aqui presente, também você que nos acompanha pela internet, a olhar não para fora, mas para dentro de nós. Essa parábola é sobre isso. Essa parábola ela mostra que a oração é um espelho da alma. A oração é um espelho da alma. A sua oração fala com Deus, mas também revela quem você é diante de Deus. A oração, ela é como um sintoma. Para eu saber se eu estou com algum resfriado, com alguma doença grave, o corpo dá sinais. Essa semana estávamos com o presbítero Gilblin, justamente na reunião do conselho. Ele é engenheiro. E ele, não sei se o Juninho ouviu aquele momento que ele falou: nenhuma ponte cai sem antes avisar que ela vai cair. Ele fala que quando um prédio vai cair, ele dá, se não tiver nenhum efeito, claro, externo, né? Ele dá sinais de rachaduras, ele dá sinais de que está instável, ele treme mais, ele avisa. E o corpo, de igual modo, na maioria das doenças, ele avisa que tem alguma coisa errada. A oração, nesta tarde, eu quero mostrar didaticamente aos irmãos, que ela também nos avisa como nós estamos diante de Deus. A oração é um espelho da alma, ela vai refletir um pouco aquilo que nós ansiamos. Jesus conta esta parábola: 2 homens orando, 2 corações, 2 teologias, 2 compreensões a respeito de Deus que podem ser diagnosticadas na oração que eles então proclamaram nessa parábola. E ali então Jesus ele ensina não só sobre a oração, mas a forma como nós oramos. Ele ensina, mostra onde está a nossa fé, onde está a nossa identidade e onde está nosso foco. Vou repetir: a forma como eu e você oramos é um diagnóstico que mostra aonde está a nossa fé, aonde está a nossa identidade e aonde está o nosso foco. E é isso que nós vamos observar agora. Nos versos 10 a 12, ele vai mostrar um pouco aonde estava a fé desse cidadão, o fariseu. Então o fariseu é dito, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como aqueles outros. Essa é uma oração famosa, que eu espero que ninguém repita, é para não ser repetida. E essa oração, ela mostra quem é o Deus do fariseu. E o Deus dele, a fé dele, está nele mesmo. Porque é dito que ele orava de si para si. A oração é de alguém para alguém. No caso da Marisa, para Deus. Do Onésimo, para Deus. Do Reinaldo, para Deus. Do Paulo, para Deus. Mas esse fariseu orava do fariseu para o fariseu. Mas é possível orar para si mesmo? É possível que a sua fé esteja voltada em si mesmo? Essa parábola vai dizer que sim, que é possível orar para nós mesmos. Ele orava de si
para si. A sua fé estava nele mesmo. Ele agradece, mas ele não agradece pelo que Deus fez, mas pelo que ele acha que ele é. Ele agradece pelo que ele vê em si mesmo. Ele ora de pé, em voz alta, sua oração é voltada para si mesmo. Ele não se conecta com Deus, não está falando com Deus, se exalta diante de um espelho deformado que mostra ele como um belo homem, quando na verdade ele está perdido. Ele acha que está tudo bem, mas ele não sai justificado, porque a fé dele está nele mesmo. Ele está preocupado com as coisas que são dele, preocupações dele. A fé dele é construída em cima de um espelho deformado. Ele acha que é uma janela que dá para o céu, quando na verdade é um espelho que revela a ele mesmo. Não sei se você já viu algum espelho deformado, mas em parque de diversão, esses que tem em praias, não sei se em capitais tem bastante, mas hoje em dia eu nem vejo mais tanto, mas tinha aquele brinquedo dos espelhos, né? Então a gente entra num lugar meio fechado, né? E de repente você se perde num labirinto de espelhos. Alguns espelhos deixam a gente maior, mais gordinho, outro mais magrinho, alguns bem alto, outros baixinhos, alguns com o rosto meio estranho, né? E aí o divertido, Lali, você já foi, Lali, num brinquedo desse? Um brinquedo dos espelhos, que você se perde nos espelhos? Tem um brinquedo, né? Eu acho que eu nunca fui. Você já foi, Juninho? Já, deve ser divertido, né? Você vai se olhando e depois tem que achar o caminho para sair dali. Bom, essa história aqui é a história de um homem que se olha num espelho deformado e que cria imagens falsas, exageradas ou diminuídas ou completamente irreais. Ele está olhando, e a oração dele mostra isso, ele tem uma autopercepção construída a partir da comparação e não da graça. A percepção dele mesmo se dá em comparação aos outros e não em recebimento de uma graça e de uma aceitação divina. Ele se vê comparando: eu não sou assim, eu não sou assado, então eu estou melhor, né? As minhas crianças estão na época de escola e eles tiram notas muito boas. A Catarina, ela está no 6º ano. Ela é a melhor aluna de todos da rede Estela Maris, lá do 6º ano. Ela ganhou uma medalha e tudo. E o Estevão é o 5º melhor aluno. 2 criancinhas inteligentes, viu? E aí, ela ganhou uma homenagem, um mérito. E estão todos felizes lá. Que, por um lado é bom, né? Vieram da escola pública, então tem a inteligência. Por outro lado, eles começam a comparar as notas. Aí quando tira uma nota um pouco pior, se sente triste porque não tirou uma nota tão boa, porque daí compara, porque o outro foi melhor. E aí uma coisa que é para ser legal, encorajadora, se torna uma raiz de identidade, que não deve ser assim, né? E aí eu expliquei para eles, sentei e falei: crianças, a gente nunca vai tirar 10 em tudo, mas Deus nos deu inteligência, e se vocês tiverem inteligência, é graça de Deus. E aí eu tento, Dagmar, mostrar para eles que isso é graça de Deus, para uma missão que Deus tem para a vida deles, né? Senão eles se desvirtuam. E esse homem aqui se desvirtuou. Ele achava que estava vendo claramente as coisas, mas ele estava vendo apenas o que ele projetava de si mesmo. Ele confia nas suas obras, jejum, dízimo, devoção. Ele clama por misericórdia porque ele não vê necessidade de perdão, e a sua fé está nas práticas religiosas. Ele agradece pelo que ele é e não pelo que Deus fez. Ele mede sua justiça com a régua dos outros, confia em si mesmo, ora mais conversando com ele mesmo do que em Deus. E aí nessa tarde, no nosso encontro com Jesus, eu pergunto: nas nossas orações, nós estamos tendo encontros verdadeiros com Jesus? Porque Jesus, ele rejeita o coração orgulhoso, mas ele abraça o coração quebrantado e humilde, né? Como que tem sido a nossa oração? É uma oração de encontro? Onde eu coloco a minha confiança? Quantas vezes eu uso a oração para justificar o meu estado, em vez de render graças a Deus? Eu oro como quem já sabe de tudo, que já conhece tudo, e que já conhece todas as saídas? Ou eu oro como alguém que busca a presença do Senhor? A fé do publicano é diferente. O publicano, ele ora pouco, ele não olha para o céu, ele bate no peito,
mas ele está falando com alguém que é real, que é Deus, e não com ele mesmo, porque ele sabe que ele não tem socorro nele mesmo. O fariseu, ele entende que ele tem socorro nele mesmo, por isso que ele ora de si para si. O publicano tem claro que ele não tem socorro nele mesmo, por isso que ele ora para alguém além dele. O fariseu está orando para ele mesmo, ele tem fé nele mesmo. Veja, pode ser que você tire 10 em alguns aspectos da sua vida. Às vezes você é 10 na sua comunicação, às vezes você nota 10 na sua integridade, às vezes, Lali, você anota 10 no serviço, às vezes você anota 10 na franqueza e na transparência. Mas não é porque eu sou nota 10 que eu posso confiar em mim mesmo. Não é porque eu sou nota 10 que eu posso resolver todos os meus problemas. Se eu sou nota 10 em algum aspecto da minha vida, é porque Deus me agraciou nesse sentido para algum propósito. Então, a grande questão do fariseu é que ele se vê como nota 10 e ele não depende de Deus, então ele ora de si para si. O publicano, ele se vê como uma nota 0, nota 1, nota 2, se vê como alguém que precisa de um professor, que precisa de um salvador, que precisa de alguém que está fora dele, que é o próprio Deus Todo-Poderoso. E essa fé do publicano está em Deus, porque ele sabe que ele está de mãos vazias. O fariseu está com as mãos muito cheias, e essa é uma pergunta importante para diagnosticar as nossas orações. A gente ora já sabendo de tudo e com tudo resolvido? Ou a gente ora como alguém que realmente depende da graça de Deus, mesmo que você esteja tirando 10 em todas as matérias que você está cursando? Mas daí tem uma segunda característica que eu destaquei, é que a oração ela não só revela onde está a minha fé, mas ela revela onde está a minha identidade. No verso 13, o publicano, estando em pé, longe, não ousava levantar os olhos aos céus, batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pecador. Olha que contraste essa oração. O publicano, ele sabe quem ele é diante de Deus. Ele é um pecador, alguém que tem pecado. Assim deveríamos ser todos nós, né? Quando nós oramos a Deus, nós deveríamos orar pedindo perdão pelos nossos pecados, reconhecendo a nossa identidade de um filho que depende de um pai. O publicano sabe que tudo que ele precisa vem do pai, por isso ele confessa. A identidade dele não está na função dele. O publicano normalmente tinha recursos, mas ele não contava com a própria astúcia dele, nem no julgamento dos outros. Ele na verdade se reconhece como um pecador e se aproxima com o coração desnudado. A oração dele é curta, mas cheia de verdade. Primeiro, ele assume a própria fragilidade, não ousa levantar os olhos a Deus. Você pode orar olhando para Deus, mas o nosso coração tem que ser: Senhor, eu sei que eu sou frágil, mesmo quando estou bem, eu careço de Ti. 2, ele não se compara com ninguém, ele não fica achando que é melhor ou pior por causa dos outros. 3, ele ora de forma simples, sabendo que precisa ser transformado, com fé, e aí Deus toca ele e justifica ele. Esse segundo aspecto demonstra o valor que nós temos da graça recebida por Deus. Irmãos e irmãs, cada um de nós, vamos dizer que essa igreja um dia vai estar cheia, cabe 400 pessoas aqui. Tem pessoas que têm mais condições de equilíbrio emocional que outras. Tem pessoas que têm mais dinheiro que outras. Tem pessoas que têm mais educação e ensino que outras. Tem pessoas que têm mais facilidade de comunicação. Cada pessoa vai ter dons e talentos, coisas que fazem dela pessoas brilhantes. Mas o que Deus procura não são os méritos da pessoa, mas um coração que reconhece e que vai ao Pai buscar a graça do Pai. A oração que agrada ao coração de Deus, segundo essa parábola, é uma oração genuína, que expressa a dependência, não em desespero, mas em confiança, e que sabe receber a graça da aceitação do Pai. E aí, a segunda pergunta para a gente pensar nessa tarde é: a nossa oração mostra como nós enxergamos a nós mesmos. Nós somos filhos que dependem da graça, ou pessoas que tentam merecer o amor de Deus?
Ontem a gente está brincando com as crianças agora, estou falando bastante de nota hoje, né? De nota de comportamento. E o Estevão, não vão contar para ele, mas ele tirou 9,5 de comportamento ontem. E a Mariana falou assim: filho, você tirou 9,5 de comportamento, mas eu quero que você saiba que meu amor por você vai ser sempre 10. Eu achei isso muito bonito. Eu não sei, deve ter vindo do Espírito Santo, porque foi muito bonito, eu espero que tenha marcado ele. Ela falou: o seu comportamento foi 9,5, mas o meu amor por você vai ser sempre 10. Não é assim para quem é pai e mãe? Deus, pode ser que Ele olhe para o seu comportamento e não te dê nem um 9,5, te dê um 7. Poxa Marisa, por que esse desespero? Já não provei tantas vezes para você que eu sou teu Deus? Poxa Ziolé, não era para você ter feito algo diferente? Pode ser que o nosso comportamento, certamente, nem sempre vai ser 10, porque nós somos pecadores. Mas o amor do Pai por nós sempre vai ser 10. Não por mérito nosso, mas pelo Espírito que foi derramado por nós e que confirmou que nós somos filhos amados do Pai. É um direito adquirido pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então é essa história. O Agostinho de Hipona, alguns chamam de Santo Agostinho, um homem tremendo, inteligentíssimo. Leia as Confissões de Agostinho. Ele diz assim, abre aspas, na oração dele a Deus: desviar-se de ti é cair, voltar-se para ti é levantar-se. Desviar-se de ti é cair, voltar-se para ti é levantar-se. A oração do publicano é um levantar-se pela graça. Ele se levanta pela graça. E aí vem o último ponto que eu quero deixar para a gente nessa tarde, que é o verso 14. Se a oração que a gente tem é um diagnóstico, que revela aonde está a nossa fé, que revela aonde está a nossa identidade, como filhos que dependem do Pai, por fim ela revela onde está o nosso foco. Olha o verso 14. Digo a vocês que o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aqui está a reviravolta dessa parábola. O homem desprezado pelos outros é aceito porque ele tinha o foco no lugar certo. O homem que parecia justo diante dos homens, fariseu, não foi justificado. Por quê? Porque o foco do fariseu estava em si mesmo e nos outros, em termos de comparação, de julgamento. O foco do publicano estava em Deus, e por isso ele sabia que Deus era poderoso para agir com misericórdia para com ele. O fariseu saiu do mesmo jeito que entrou, porque a sua fé estava em si mesmo. Ele recebeu o que ele queria, uma palavra boa de si mesmo. É isso que ele recebeu, o quão maravilhoso ele é, ele falando para ele mesmo. O publicano, ele saiu transformado, porque ele orou a partir da sua identidade, um pecador que depende do Deus vivo, e deste Deus vivo, ele recebeu a justificação. E aí, a oração do publicano, diferente do fariseu, que é um espelho deformado, que eu falei, na do publicano é um espelho limpo, porque ele era capaz de se ver como realmente quem ele é, um filho de Deus. Como é a nossa oração? Faça esse diagnóstico hoje. Vai para a sua casa. Se a nossa oração é só uma oração de petição, de mim para mim mesmo, de graças de mim para mim mesmo, onde Deus é simplesmente um apêndice, então quero diagnosticá-lo com algum tipo de doença que precisa ser curada. Agora, uma doença espiritual. Se a sua oração está diante do Deus vivo, poderoso, que é o meu e o seu Pai, que atende ao nosso clamor, então esse diagnóstico aponta que você está saudável. Se eu estiver doente espiritualmente, isso vai causar malefícios em diversas instâncias, para o meu ministério, para o meu casamento, para a minha paternidade, para os meus estudos, para os meus relacionamentos interpessoais, porque eu vou achar que eu estou no controle, que está tudo em ordem, quando está um caos. E o diabo, o inimigo das nossas almas, capaz até de perceber que eu estou orando errado e de aliviar a mão em cima de mim. Ele está tão errado, tão perdido, deixa ele achar que está tudo bem. Ele vai chegar no céu e vai dizer: Senhor, Senhor. E Deus vai dizer: eu não te conheço.
Entende? Então esse diagnóstico é para olhar e falar, não, deixa eu corrigir aqui minha rota, e deixa eu orar do jeito certo, porque daí pode ser que eu enfrente oposições, mas vou estar forte para aquilo. Imagine mais uma história, tem uma luta de boxe, e aí o técnico, ele vira para o lutador de boxe, para o Maguila, que era do Brasil, George Foreman, né? E fala assim, você está indo bem, rapaz, quando na verdade ele está indo péssimo. Ele não está treinando, ele está fazendo tudo errado, os movimentos todos errados. E o técnico fala, tá legal, hein? Ele vai achar que está tudo bem, estou pronto para a luta, vou acabar com o Mike Tyson, né? Vou com o como que chama os outros? Não lembro, né? E ele vai para a luta. Mas se ele estiver sendo enganado, a hora que ele for para a luta, ele vai ganhar ou perder? Ele vai perder. Porque ele foi enganado, ele foi bajulado de uma forma mentirosa, achando que estava pronto para a batalha. Quando a batalha chegou, ele levou ali uma surra do oponente, não é mesmo? Pois bem, na vida espiritual, a oração, essa passagem é muito poderosa. Ela mostra que ela é um diagnóstico. Se a nossa oração é de nós para nós mesmos, onde não envolve uma dependência, um receber da graça de Deus, um ser lavado, então eu quero dizer com muita franqueza para você que está em casa, ou você que está aqui, corrija, suplique por misericórdia, porque pode ser que nós estejamos pensando que estamos muito bem, jejuando, orando e fazendo muitas coisas, e quando a tribulação vier, nós vamos perceber que estávamos distantes do Deus verdadeiro. Depois nós vamos questionar a Deus. Já conheceu pessoas que se afastaram de Deus? Deus permitiu que acontecesse isso na minha vida, eu não quero mais saber de Deus, Ele se esqueceu de mim. Eu ouso dizer que muito provavelmente essa pessoa não estava sendo discipulada adequadamente, ou não tinha ali uma rede de suporte na igreja para poder caminhar com ela no momento da dor. A gente pode até ficar triste, mas a Bíblia, o apóstolo Paulo é bem claro, que a gente não cai, não despenca, não desmorona, né? Então, evitando aí possíveis tribulações que venham, é importante que nós estejamos preparados, olhando para um espelho limpo. A oração não é uma prática para quem já está certo, é um caminho para quem precisa de graça. Hoje, eu e você podemos nos estar sentindo cansados, fracos ou cheios de culpa, mas se orar com sinceridade, Deus pode justificar, renovar e levantar você. E eu tenho uma frase final, que em oração eu recebi como se fosse de Deus, que diz o seguinte: a oração revela quem somos, mas também pode ser o começo de quem podemos nos tornar. A oração revela quem somos, mas também pode ser o começo de quem nós podemos nos tornar. A oração revela quem somos. O publicano descobriu quem ele era, mas também revela quem ele pôde se transformar, em alguém justificado. A oração é o lugar onde a gente chega muitas vezes sujo, com carrapicho, cansado, mal-humorado. É esse lugar que vai revelar o quão fraco nós somos, mas é um lugar também que revela quem nós podemos nos tornar. Os grandes homens de Deus, mulheres de Deus que nós conhecemos, são pessoas que oravam. Elias orava, Neemias orava, Paulo orava, Jesus Cristo orava, qualquer personagem. Eles tinham uma vida de oração, e uma oração franca. Jacó com Deus, oração franca, chega como está e sai de lá transformado. Se o irmão e a irmã desejam ser um grande homem de fé, uma grande mulher de fé, e não importa a idade, então certamente o caminho fundamental é a oração. Concluo dizendo que o fariseu começou e terminou consigo mesmo. O publicano saiu diferente. Ele começou com arrependimento e terminou com a justificação. A oração não é apenas uma prática devocional, mas um diagnóstico espiritual. A nossa oração revela a nossa teologia, a nossa esperança e nosso compromisso. E nessa tarde, nós somos chamados a orar como quem precisa de direção, quem confia na graça, quem sabe que fora da presença de Deus não há vida. Por isso, na sua oração, jogue fora todas as máscaras, suplique pelo Senhor,
Não precisa ter palavras bonitas, mas rendição sincera, porque quem clama será ouvido, quem ora será transformado. E a oração, ela tem um quê emocional, mas ela tem um quê racional também. Não é só um emocional onde eu choro o tempo todo, quase beirando um desespero, mas é onde eu me aproprio das promessas e da palavra do Senhor. Então, eu estou preocupado com algo, eu vou orar e aquilo está me machucando, está doendo, vou chorar e pode chorar, Jesus chorou, mas a razão também tem um lugar na oração, que é o momento em que eu me lembro da promessa. Por exemplo, falei isso domingo na escola dominical, no curso, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, é uma promessa. A Bíblia não diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor e sentir no seu coração que está tudo bem, e se sentir feliz, e sentir que está bem gostoso o ambiente, será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ponto final. Então, eu posso até estar sentindo algumas coisas, mas a fé é quem vai falar, a razão é que vai falar mais alto, vai dizer: eu invoquei o nome do Senhor, eu genuinamente, com a consciência verdadeira, me entreguei a Cristo. Então, sentimento de dúvida, sentimento de insegurança, fica quietinho aqui, porque agora quem vai estar no comando é a razão, porque a fé, a gente tem que dar a razão da nossa fé. Às vezes é a emoção, às vezes eu vou olhar para alguém que está na rua, alguém que está caído, e eu estou com pressa para ir lá, mas a emoção, a compaixão vai dizer: não, agora é aqui que você vai ficar, você vai chegar atrasado lá, mas está tudo bem, porque Lázaro tinha morrido e Jesus parou para atender a mulher com fluxo de sangue. Então a emoção tem lugar também. Não, agora é hora de parar, vamos atender essa pessoa. E aí eu vou lá e atendo essa pessoa, converso com ela e o Espírito faz a obra. Chego lá atrasado, peço desculpa, não quero atrasar, mas ali a emoção reinou. Às vezes é a razão: mas eu não tenho certeza, será que eu não mereço? Tem que falar assim, fica quietinha a voz da baixa estima pessoal e emocional. A razão é clara: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, minha vida está nas mãos do Senhor, aquele que está cansado, sobrecarregado, vinde a mim que eu vos aliviarei. Eu estou indo pela fé, pela convicção de que isso vai acontecer, e mesmo que a minha percepção seja frágil, a razão vai tomar lugar ali, a razão da fé, e vai afirmar categoricamente as verdades bíblicas. Por isso que eu tenho que conhecer as verdades bíblicas, porque elas são a ferramenta, o ABC, o alfabeto para eu poder testificar verdades para uma alma inquieta. Se eu conheço as palavras da Bíblia, se eu conheço aquilo que eu estou estudando, então quando o meu coração estiver inquieto, minha mente num parafuso, a palavra que está dentro de mim será revelada pelo Espírito para botar ordem na minha vida. Por isso eu devo conhecer a palavra de Deus, porque ela traz benefícios para mim, para a palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa. Se eu não tenho a palavra de Deus, não a conheço, a hora é a certa, a pessoa é a certa, mas eu não tenho a palavra. Então a oração, ela é um diagnóstico que vai mostrar que eu estou me relacionando com Deus vivo. Por alguns momentos a emoção vai guiar a conversa, por alguns momentos é a razão, por alguns momentos é essa espiritualidade que transcende a razão, que daí é aquele momento que alguns que têm os dons de línguas vão usar o dom de línguas. Na igreja presbiteriana nós cremos na contemporaneidade dos dons, cremos no dom de línguas, não, claro que publicamente, a não ser que tenha um intérprete, mas é um momento que transcende a razão e a pessoa está orando ali a partir desses dons. Ou aquele momento em que Deus de alguma forma especial se revela, como aconteceu com Zacarias e o anjo, com a própria Maria, a Virgem Maria, ou como outros personagens do Antigo Testamento. Então a oração é esse lugar de um encontro real com Deus, onde Ele vai conduzindo a nossa caminhada. Que nós possamos, como igreja, olhar, ter um diagnóstico da nossa vida através da nossa oração. E se hoje à tarde você sai com o coração pensando que sua oração pode melhorar, ou demonstrou algum diagnóstico que requer cuidados, eu quero orar por você agora, tá bom? Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos uma oração como a do publicano e não do fariseu, onde a fé dele está em Deus, a identidade dele está em Deus e o foco dele está em Deus, e é em Deus que ele encontra paz.